Meu filho me agrediu. No dia seguinte servi o café e executei a virada mais brutal. A frase vem como uma lâmina que não corta, mas que muda o formato do que resta. Não foi uma metáfora. Aconteceu de verdade, naquela madrugada fria em que a casa parecia ainda dormir dos dias melhores. Ele voltou cambaleando, cheirando a álcool e a fora de lugar. Eu acordei com o peso de passos pesados no corredor e, antes de entender o que vinha, senti a mão dele. Não quero descrever violência com detalhes que só alimentam o horror. O que ficou foi a sensação da queda da minha confiança, o eco de um som seco e depois o silêncio pesado que se assentou sobre a cozinha e sobre mim. Meu nome é Emílio, tenho 60 e poucos anos. Vivi uma vida inteira sustentando uma família simples, com trabalho, com presença, com a certeza de que um bom exemplo seria suficiente para guiar um filho. Casei com a Rosa. A lembrança dela está em tudo, no relógio de parede que ainda marca o horário do nosso primeiro encontro, na moldura de madeira com a foto em que sorrimos sobre o sol da tarde depois de uma pescaria. Rosa não está mais aqui há alguns anos, e muitas coisas foram se quebrando depois que ela se foi. O ritmo das refeições, a ordem da casa, o modo como o silêncio se instalou como um morador novo e frio. Não sou um homem de grande educação formal, nem quero fingir que sei de termos complicados. Eu sei amar, sei arrumar um pão no forno, sei consertar uma porta quando range. Também sei calar, e o silêncio foi sendo um conivente até aquela noite. Quando ele me levantou a mão, fiquei imóvel, não por covardia apenas, também por surpresa, por um amor que ainda tentava justificar o injustificável. O corpo doía, sim, mas o que machucou mais foi o rosto alterado que vi no espelho depois. O mesmo rosto que anos antes festivava conquistas de um filho que entrou na faculdade com nota, que aprendeu a pescar com ele, que o levava para ver os primeiros jogos. Onde foi que se perdeu tudo aquilo? Como um fio que se solta, as memórias se desfiavam. A primeira bicicleta, o bolo de aniversário com meia dúzia de velas, o menino que cantava sem vergonha na sala. Agora o menino era um homem que voltava de madrugada e levantava a mão contra o próprio pai. A casa continuou respirando. As panelas ainda secavam na escorredora. O porta-retrato no aparador continuava mostrando Rosa sorrindo, como se quisesse dizer que nada se perde de verdade, que tudo se transforma. Eu fiquei no chão por um tempo que não sei medir, pensando nas pequenas coisas, no cheiro do café que Rosa fazia, no modo como ela dobrava os guardanapos, pensando, sobretudo, enquanto a culpa eu carregava. Houveram sinais, eu sei. O desemprego de Julião abriu uma ferida que ele tentou cobrir com bebida. Pequenos roubos de significância, discussões que terminavam com portas batendo. Eu desculpei, eu protegi, eu paguei contas que podiam ter sido explicadas de outro modo, e em silêncio fui recompensado com a escalada. E, no entanto, foi aquela noite. Essa é a verdade que me trouxe até aqui, que acabou com a tolerância silenciosa. Ele me ergueu a mão e eu, em vez de reagir com um empurrão que poderia ter nos destruído mais ainda, fechei os olhos e deixei que a decisão nascesse em mim com frieza e clareza. Aquilo não poderia mais continuar. Não menos por mim, mas especialmente por ele. Amar não é compactuar com o mal. Às vezes, ser pai é tomar atitudes que doem mais em nós do que talvez em quem sofrem a inconsistência imediata. Depois do ataque, fiquei horas sem fazer nada. Era madrugada, as luzes apagadas, e eu ouvi o relógio da sala marcar os minutos com um som que parecia uma contagem regressiva daquilo que eu havia permitido. Lembrei das promessas que fizemos quando ele nasceu. Prometi sustento, orientação, proteção, promessas que eu cumpri. Mas proteger não pode ser sinônimo de proteger para que o erro continue. Se eu queria mesmo ajudar meu filho, precisava parar de ser o seu abrigo sem limites. Levantei-me, fui até o espelho e olhei para meu rosto. Havia marcas, sim, e decidi que não as esconderia. Não taparia nem com maquiagem. Aquelas marcas seriam testemunhas do que acontecera. Não por orgulho, mas por necessidade, para que ninguém pudesse mais perguntar onde está a verdade. A verdade estaria ali, exposta, óbvia. A minha decisão era transformar a vergonha em algo útil, mostrar que aquilo era inaceitável.
que havia consequências. Se você está acompanhando até aqui e esta história toca algo em você, se inscreva e curta para que mais relatos como este cheguem a outras pessoas. Fica comigo até o final. Eu preciso contar tudo com detalhes para que a virada faça sentido. Essa foi a única vez que peço isso. Depois continua a narrar. Nos dias que se seguiram ao que houve, eu reconstituí na cabeça a trajetória dele. Não para justificar, mas para entender. Julian nasceu com olhos vivos, era inquieto, curioso, não se acomodava com facilidade. Fez faculdade, trabalhou, aprendeu, trouxe amigos para casa que viravam família por algumas semanas. Tive orgulho dele em tantos momentos. Lembro do primeiro livro que me deu, da carta que escreveu ao receber um prêmio de estudo. Mas a vida, que a todos nos molda e nos acerta, bateu nele com força. A demissão em sequência, a cabeça que não encaixava mais nas rotinas do emprego, as portas que se fecharam quando tentou mudar de cidade, as tentativas de trabalho que nunca foram firmes. E o álcool. Sombra que chegou para preencher vazios e acabou por tomar conta. Quando a bebida entrou de vez na rotina, as conversas mudaram de tom. As reuniões familiares passaram a ser momentos de tensão. Eu sentia que cada festa era uma aposta sobre quando ele perderia a compostura. Teve um episódio com um prato quebrado. Ele lançou a louça contra a parede, e o som do estilhaço ficou na minha garganta por dias. Teve outro quando tomou decisões na casa como se fosse o dono do que não lhe pertencia. Levou dinheiro que não era dele, e eu guardei silêncio, porque o orgulho de consertar errava onde não devia. A mãe dele, Rosa, mal teria reconhecido aquele caminho. Ela, que sempre dizia que disciplina é também cuidado, hoje me visitava nas lembranças com reprovação amorosa, como se me dissesse: coloca limites, homem. Amor sem limites vira permissividade. Entreguei-me à memória, porque ela não me punia, ela apenas explicava, e entender não iguala a desculpar. Cada imagem de infância servia para aumentar a estranheza do que ele havia se tornado. O menino que veio me mostrar um diploma, que fez uma surpresa escondendo um presente no fundo do armário, o jovem que me pediu conselhos e depois deixou de ouvir. Em parte, eu me culpei por ter substituído firmeza por pena. Em parte, eu reconheci que ninguém, por maior que seja o amor, é capaz de carregar outra pessoa por inteiro. Houve uma vez, mais cedo, em que a irmã dele, Pilar, veio aqui e falou com o tom de quem ama, mas que já cansou de tolerância. Pilar é direita e prática, entende as coisas com uma clareza que às vezes machuca. Ela disse: Emílio, você precisa estabelecer regras. Se ele não as aceitar, não podemos mais abrir mão da sua dignidade. Essas palavras ficaram. Também houve conversas com o pastor Miguel, o homem da nossa igreja que acompanha nossa família havia décadas. Ele ofereceu palavra, oração, mas também disse algo que me ajudou a tomar coragem. Amor misericordioso não é omissão diante do pecado que destrói. O pastor não falou jurídico, falou de caráter, e a palavra dele me encorajou a pensar em uma ação que fosse tanto moral quanto prática. Não um flagrante de humilhação pública sem propósito, mas uma responsabilização que pudesse, paradoxalmente, salvar. Decidi então planejar algo que fosse o oposto de vingança, uma estrutura que obrigasse a verdade a sair à luz. Se eu queria que as coisas mudassem para Julian, precisava de testemunhas, precisava que a família e a comunidade vissem o que eu sempre vi como risco. Precisava de autoridade que não me visse como um homem vingativo, mas como alguém que buscava proteção e restauração. Pensei em Beatriz, nossa vizinha, joia rara, uma juíza aposentada, que sempre teve na voz a firmeza de quem conhece os limites do humano e do legal. Pensando melhor, Beatriz era perfeita, conhecida, respeitada e, sobretudo, alguém que entendia protocolos sem transformá-los em espetáculo. Não para humilhar, mas para formalizar. E o inspetor Damiel, amigo da igreja, homem de poucas palavras e reputação impecável, poderia dar o respaldo necessário para que a ação tivesse fundamento. Não contei nada a quem poderia avisá-lo. Queria que naquele momento não houvesse fuga, nem desculpas. A ideia era simples. No dia seguinte, amanhã seguinte, eu prepararia o café e postaria à mesa como se nada houvesse. Chamaria as testemunhas, esperaria que ele aparecesse para o café e então, diante deles, faria a denúncia. Não queria gritar, não queria humilhar com palavras frias.
Queria apenas que a ação do Estado, legitimada por testemunho, colocasse limites que minha palavra sozinha já não cumpria. Cozinhar foi a primeira ferramenta que escolhi. Para mim, comida sempre foi uma linguagem. Rosa costumava dizer que a mesa é um altar cotidiano, e eu acreditei nisso. Então, decidi usar a mesa como estratégia. Faria o café mais bonito e mais simples possível. Pães feitos em casa, a manteiga puxando fios dourados, geleias que lembravam os verões com rosa, coisa pequena, cotidiana, porém carregada de significado. Não havia gesto de espetáculo, havia intenção limpa. Famílias se reúnem para conversar ao redor de uma mesa. Eu queria que a conversa viesse com testemunhas. A noite que antecedeu o café tornou-se uma vigília. Em vez de dormir, cozinhei. Fiquei horas na cozinha, à luz baixa, apenas o som do forno e a água fervendo. Misturei a massa dos pãezinhos com as mãos, sentindo o calor como um bálsamo para a ansiedade. Cozinhar me deu um ritmo, um modo de canalizar a angústia que me vinha à garganta. Fui fazendo as coisas da maneira que Rosa ensinou. Farinha aos poucos, sovando até a massa ficar elástica, deixando o tempo trabalhar por mim. O cheiro começou a encher a casa e um calor antigo veio com ele. Uma lembrança de quando dei o primeiro pão para Juliane, ainda menino, como um teste de orgulho paternal. Enquanto a massa crescia, organizei a mesa. Tirei a toalha de renda que Rosa gostava, coloquei o porta-retrato bem no centro, em um lugar que não podia ser ignorado. A foto dela seria um lembrete de que havíamos criado uma família e que dentro daquela casa havia regras e amor. Coloquei xícaras alinhadas, pires, faca e garfo com a precisão que me confortava. Cada gesto era um pronunciamento. Aqui, esta casa ainda tem padrões. Aqui ainda há uma história que merece ser preservada. Arrumei a cadeira de Julián com cuidado, não por ódio, mas por esperança. Eu ainda queria que ele se sentasse e conversasse, que aceitasse ajuda. Liguei para Pilar. Pedi que viesse cedo, só com a sua presença e a sua calma. Ela chegou com a cara fechada, mas os olhos dela me traíram ternura. Não houve perguntas, ela sabia. Pedi também que ela não fizesse nada que pudesse transformar a situação em espetáculo. Precisava de sensatez, não de espetáculo familiar. Pilar me abraçou com firmeza. Senti o peso do abraço como um juramento de que a partir dali não seria mais eu sozinho. Depois liguei para Pilar. A voz dela longe do telefone tem aquela entonação que corta, mas que também acalma. Expliquei o básico com cuidado. O que houve, que eu queria testemunhas, que a ideia não era arrastar o passado para o público por prazer, mas formalizar a denúncia diante de pessoas de confiança. A resposta foi curta. Venho. Ela perguntou se havia urgência. Eu disse que sim, que queria que fosse cedo, sem muito anúncio. Beatriz não é mulher de muitos rodeios. Ela me disse que levaria alguém da antiga assessoria, pessoas de confiança, apenas para assegurar que os procedimentos fossem feitos com seriedade. Aquilo me deu coragem. Também falei com o inspetor Daniel. Ele ouviu em silêncio e, depois de um longo suspiro, disse que viria, que era possível sim registrar um boletim e que o feito de ter testemunhas e uma denúncia formal era o que diferenciava um caso tratado com leveza de uma ação que pouparia futuros danos. Daniel não prometeu solução mágica, prometeu procedimento. E foi exatamente isso que eu pedi, procedimento. Justiça não precisa de espetáculo, precisa de ordem. E meu plano era que a ordem chegasse na mesa de café. Com as ligações feitas, a casa foi sendo preparada como um teatro de coisas necessárias, não de julgamento por prazer, mas de exposição do que fora negado até então para que a lei pudesse agir. Tomei a decisão de não cobrir as marcas da minha pele. Foi uma decisão consciente. Queria que qualquer um que visse pudesse compreender sem que eu precisasse explicar demais. Não é bonito querer que a dor seja mostrada. É, no entanto, necessário quando o silêncio é carta branca para o erro. Ao amanhecer, o cheiro do pão fresco entrou pelos cômodos como uma espécie de promessa. Preparei a mesa com calma. Pus os pães em uma cesta, abri o pote de geleia de morango que Rosa fazia nos verões, coloquei manteiga em uma terrina pequena. Havia simplicidade ali, uma tentativa de dizer que, mesmo no limiar do conflito, a humanidade não precisa ser reduzida. Coloquei o relógio da sala em modo de não fazer mais barulho que o necessário.
Queria que os minutos fossem contados pelos olhares, não pelo tic-tac implacável. No centro da mesa deixei uma carta escrita à mão. Não era uma acusação espetacular. Era uma declaração curta que dizia que eu, como pai, solicitava que a verdade fosse vista e que medidas fossem tomadas para proteger tanto a mim quanto a ele. Era uma fala que dizia há um limite e que eu o estabelecia ali, à mesa. Fiz cópia da carta para dar às testemunhas para que o ato fosse formal, sem emoção excessiva. A intenção sempre foi colocar a responsabilidade nas mãos do Estado e da família, não na minha. Eu queria que um processo começasse, não uma carnificina moral. Enquanto organizava, pensei em como aquilo poderia parecer cruel. Talvez para alguns, arrumar uma mesa como se nada tivesse acontecido seria uma provocação. Mas não foi provocação, foi estratégia. Um ato frio, talvez, mas necessário. A história de ser pai me ensinou que amor e firmeza são irmãos. Às vezes, para salvar alguém, é preciso tirar dele a roupagem do impune. E eu pensei em todos os testemunhos que conheci de famílias que perderam entes porque ninguém ousou dizer chega a tempo. Chegaram Pilar, Beatriz e 2 mulheres que Beatriz trouxe. O inspetor Daniel mandou uma mensagem. Estava a caminho. Todas as presenças eram calculadas para que a situação se desenvolvesse dentro de um quadro de seriedade. Eu os cumprimentei com respeito e com a sensação de um peso sendo dividido entre vários pares de mãos. Mentir não adianta, senti medo. Medo pelaquilo que poderia acontecer, medo pelo que o confronto poderia desencadear no rosto do meu filho, medo do que a prisão, se acontecesse, faria ao homem que eu carreguei no colo. Mas senti também uma clareza nítida, como se a casa finalmente respondesse à sua própria arquitetura. Havia silêncio demais antes, e do silêncio nasceram coisas que não eram boas. Agora havia pessoas, e isso já era um começo de defesa. Antes de tocar a campainha, respirei fundo. Revi mentalmente as palavras que diria. Não queria envergonhá-lo com histórias do passado, queria apontar a realidade do presente e pedir para que ele aceitasse ajuda. Havia, claro, a possibilidade de que ele fugisse ou que reagisse mal. Eu sabia dos riscos. Mas havia também a possibilidade de que, diante de conhecidos e diante da lei, ele reconhecesse o próprio abismo e finalmente aceitasse reabilitação. Era esse o risco que eu estava disposto a correr. Caminhei até a porta. A casa estava imersa no aroma do café. Os pães ainda estavam mornos na cesta. Por um instante, imaginei Rosa sentada na mesa como testemunha silenciosa, olhando para nós com aquela paciência que sempre teve. Isso me deu força. Quando coloquei a chave na fechadura e senti o frio do metal, ouvi passos no andar de cima. Um som conhecido. Botas arrastando, choro sufocado, um murmúrio que poderia ser sono ou ressaca. Julián estava descendo. Abri a porta e por trás dela a luz do corredor recortava uma figura que não reconheci de imediato. Ele vinha em direção à cozinha, como alguém que não sabia que a casa havia mudado de atmosfera. E foi exatamente nesse instante, com a mesa posta, as testemunhas sentadas, o café pronto e as marcas ainda visíveis em mim, que a campainha da casa tocou. Não era a campainha de agora, era como se o som fosse um anúncio, algo prestes a atravessar o limiar do privado e empurrar a história para um outro lugar. Senti o coração acelerar, uma mistura de medo e de alívio. A virada que eu escolhi estava prestes a começar. A campainha soou como se tivesse cortado o tempo em 2. Por um momento a casa pareceu suspirar. O ar quente do café encontrou o ar frio do corredor e tudo ficou imóvel, como se algo estivesse sendo avaliado antes do veredito. Julián entrou na cozinha com a expressão turva de quem ainda não havia entendido que o chão de casa não era mais o mesmo. Ele parou à beira da mesa, os olhos pesquisando rostos que não eram só os meus, e houve uma fração de segundo em que pensei que talvez ele se sentasse, pedisse desculpas e tudo voltasse a algum lugar aceitável. Não foi isso que ocorreu. O primeiro olhar dele foi para as marcas no meu rosto. Vi seu corpo congelar, vi as veias do pescoço pulsarem. Esperava raiva, espanto, vergonha, qualquer coisa que o encobrisse. Em vez disso veio a negação, aquela negação que transforma a realidade em argumento. Pai, o que é isso? De onde veio isso? Por que vocês fizeram isso comigo? A voz vinha corta, improvisada,
tentando reinventar a própria narrativa da qual ele mesmo era autor. Beatriz ficou de pé, com a postura que sempre teve quando alguém tentava confundir razão com sentimento. Ela não tinha nenhuma intenção de humilhar, tinha a intenção de estabelecer uma linha. Com calma, dirigiu-se a Julián, dizendo apenas o estritamente necessário. Emílio não está fazendo espetáculo. Ele está pedindo que a verdade seja vista. O tom dela foi como uma lâmina, direto, sem ruídos de espetacularização. O inspetor Daniel apareceu logo atrás, discreto, porém firme, e sem grandes cerimônias informou que havia sido chamado para registrar uma queixa e proceder conforme os trâmites cabíveis. Falou com respeito, falou com clareza. Chamou-se a palavra procedimento várias vezes. Esse termo tão seco e técnico soou naquele momento como um abrigo. Houve uma tentativa de argumentação por parte de Julián, palavras rápidas, justificativas, promessas. Estou cansado, estou tentando, vocês não entendem. Era o mesmo repertório das outras vezes, só que agora a diferença estava no cenário. Ele tinha a mesa posta como testemunha, a foto da mãe como acusadora silenciosa, Pilar como lembrança obstinada de que havia apoio do lado de fora, Beatriz e duas mulheres com presença e documento, e o inspetor com a responsabilidade do Estado. Não cabia mais a minha palavra única decidir o que ocorreria. A palavra passou a ser coletiva. O que eu disse naquele momento foi simples, e digo isso porque até hoje me pergunto como mantive a calma, ao ponto de colocar em voz algo tão quebrado e tão precioso ao mesmo tempo. Olhei para ele, para os olhos que um dia me pediram conselhos, e disse: Julián, eu te amo, mas isso não pode continuar. Eu estou pedindo ajuda. Quis que outras mãos vissem o que eu já vi e fizessem o que eu não pude fazer sozinho. Ouvir aquilo proferido me custou. A cada sílaba sentia lágrimas que não deixei cair. Eu precisava que a minha voz fosse firme, porque se vacilasse, talvez todo o plano desandasse. Houve um silêncio breve, carregado de coisas não ditas. Então, de maneira quase mecânica, o inspetor explicou o como. Um registro de ocorrência, a necessidade de recolher depoimentos, opções a partir daí, encaminhamentos que poderiam incluir medidas protetivas, encaminhamentos para serviços de saúde e, se as circunstâncias assim exigissem, a detenção. Não entrou em detalhes jurídicos, não precisava. O que precisava era que a consequência que vinha após a mão erguida fosse palpável. E foi. Quando se colocou em termos de responsabilidade formal, algo mudou no corpo do meu filho. Ele percebeu que a casa e o mundo não eram territórios apenas do seu capricho. Ele reagiu de formas que conhecia bem. Primeiro a tentativa de fuga com palavras. Depois a amargura que se transformou em choro seco. Pedi silêncio. Pedi que, por favor, conversássemos. Pedi que aceitasse ajuda. E algo que me surpreendeu foi a oferta do inspector. Se ele aceitar, podemos organizar um encaminhamento para reabilitação e acompanhamento. Não é apenas punição, é também proteção e oportunidade de tratamento. Era isso que eu esperava, não uma condenação por ódio, mas uma resposta que permitisse a ambos um caminho de redenção. Ainda que o preço fosse alto, era um preço honestamente pago. A detenção, quando aconteceu, foi feita sem espetáculo. 2 agentes entraram discretos e cumpriram o que a lei permitia. Conduziram o suspeito com cuidado, evitaram troca de agressões e levaram-no até o veículo policial. Não houve algemas ostentatórias nem gritos. O que houve foram mãos que tocaram, olhares que buscaram e uma sensação, para mim, de que algo havia sido finalmente colocado em ordem. Antes que me acusem de frieza, digo, o que senti foi uma mistura incômoda de alívio e um luto profundo. Luto pelo filho que eu tinha, alívio por não ser mais cúmplice de sua queda. Nos minutos que se seguiram, a casa parecia maior e vazia. O cheiro do café esmoreceu um pouco, como se a própria manhã tivesse precisado de um tempo para processar o que havia visto. Pilar me abraçou com força. Beatriz ficou alguns minutos sentada, com as mãos cruzadas, uma mulher que tinha a serenidade de quem fez o que deveria fazer. O inspector pediu que eu comparecesse depois para formalizar o depoimento. Eu concordei. Disse que sim. Senti-me um ator de uma peça terrível, cujo roteiro, porém, precisava ser executado com exatidão para que surtisse efeito.
As semanas seguintes formaram uma sequência árdua de encontros e de pequenos recomeços. Não vou fingir que foi linear. Foi tumultuado, cheio de idas e voltas, de apoio e de recaídas. Fui à delegacia 2 vezes para dar o meu depoimento. Não inventei nada, narrei o que havia ocorrido, com as minhas memórias e as marcas que permaneciam como prova. Era doloroso, porque expor a própria dor num formulário público é como abrir uma ferida para a fotografia, mas era necessário. No mesmo dia, o inspector Daniel orientou sobre encaminhamentos à assistência social e sugeriu contato com serviços de saúde para encaminhar o meu filho a centros de acolhida para tratamento de dependência. Repetiu sempre: nosso objetivo não é apenas punir, é proteger e tentar reabilitar. Enquanto isso, na vida doméstica, pequenas mudanças práticas foram implementadas. Pilar ficou alguns dias morando comigo, ajudando com tudo: compras, segurança, arrumação emocional. Instalamos fechaduras novas. Tomei a decisão de não mais responder a portas abertas no salto da emoção. Fiz questão de não trancar o diálogo por completo. Mantive o telefone aberto para mensagens e para a possibilidade de um contato controlado. Entendi que proteger a mim e proteger a ele não eram antônimos. Era possível e necessário encontrar um equilíbrio que garantisse limites claros. Em paralelo a isso, procurei ajuda profissional. Fui apresentada à doutora Simona Duarte por indicação do pastor Miguel, uma mulher de competência e tato que me recebeu com uma escuta que transluzia a humanidade. As primeiras sessões foram de choque. Tinha dificuldade em articular a vergonha que sentia, o engano que me acusava por ter permitido ou não os limites, o medo de que, ao chamar a polícia, eu tivesse rompido para sempre o pouco que nos restava. Simona me ajudou a desfazer a equação simplista entre ser pai e proteger a todo custo. Mostrou-me que limites também são expressão de amor e que, muitas vezes, o abandono da própria dignidade em nome de um amor mal definido é o que perpetua a destruição. As conversas com a terapeuta foram moldando uma nova Emílio. Aprendi a nomear sentimentos, a aceitá-los sem me deixar esmagar por eles. Aprendi que o arrependimento que eu sentia por ter tolerado tanto não era sinônimo de inação eterna. Era, isso sim, um chamado para agir diferente. E a ação, aquela manhã com a mesa posta, tinha sido o ponto de inflexão. Não era glorificação, era requerimento de consequências. Quando comecei a aceitar isso, a culpa foi pouco a pouco se transformando em responsabilidade ativa. Enquanto eu trabalhava minha dor, o processo do meu filho seguia irregular. Ele foi acolhido inicialmente numa unidade de triagem, depois foi encaminhado a um centro de reabilitação que aceitou receber casos com histórico de violência. Foram semanas difíceis de negociação. Havia momentos de lucidez dele, cartas que escrevia aos poucos, em muitas delas pedia perdão, descrevia a vergonha, lembrava do bolo de aniversário, do momento em que aprendeu a amarrar o sapato. Havia também momentos em que negava, recuava, ameaçava desistir. A dependência a isso, volta e meia tenta apagar o fio que liga pessoa a pessoa. Uma carta que recebi nas primeiras semanas cortou-me por dentro e ao mesmo tempo me deu um tipo de consolo. Pai, eu não me reconheço. Sinto vergonha do que fiz. Se você puder, me perdoe um dia. Não era um pedido perfeito, era um pedido humano. Guardei-a como se fosse um bilhete para manter alguma esperança acesa. Respondi com honestidade combinada de firmeza. Eu te amo, mas para que eu possa caminhar contigo, tens que aceitar ajuda de verdade. Quando houver progresso concreto, poderemos conversar sobre visitas. Nesse ponto, estabeleci a regra essencial: afeto com responsabilidade. O amor não anula a exigência de cuidado. A comunidade também foi se mobilizando de formas que eu não esperava. O pastor Miguel veio algumas vezes sem tentar converter tudo em sermões, apenas oferecendo oração, presença e alguma mediação. Ele coordenou pequenas ações da igreja para ajudar com a cozinha, com compras, com transporte, não para que eu fosse passivo, mas para que não me sentisse só. Pilar assumiu a coordenação de papéis cotidianos e Beatriz se mantinha disponível como um pilar moral e prático, ajudando a direcionar recursos e contatos. Havia um conjunto de pessoas que entendiam que o que se fazia era difícil, mas justo.
Com o tempo, meu filho entrou num programa mais longo de reabilitação. Os profissionais que o receberam afirmaram o óbvio: a dependência é uma doença crônica, suscetível a recaídas e exigente em termos de suporte contínuo. Não vou aqui romantizar nada. Houve recaídas, houve retornos ao hospital, houve cartas lacônicas e também mensagens agressivas nos dias em que as drogas ou o álcool falavam mais alto. Mas houve também pequenos sinais: telefonemas pedindo desculpa, aceite de grupos de apoio, participação em terapias de grupo. Para cada passo adiante havia o risco de retrocesso, mas o movimento geral, ao longo de muitos meses, tendia a uma direção: a busca de tratamento. Um fato que marcou uma virada genuína foi o encontro intermediado pelo mediador Sr. Pérez, homem de formação pacífica e extraordinária paciência. Ele organizou um primeiro contato, meses depois da detenção, em um espaço neutro. Antes do encontro, coloquei condições claras. Queria visitas controladas, em local público e com acompanhamento profissional. Se não, nada. As condições eram duras, talvez, mas eram necessárias. O Sr. Pérez ajudou a criar um protocolo. Tempo limitado, supervisão, objetivos claros de comunicação. A primeira conversa entre mim e Julián, depois de meses, foi curta, embaraçosa, mas com uma sinceridade que eu não sabia se ainda existia. Ele chorou, pediu perdão, eu falei de perdas e de limites. Foi um encontro costurado de esperança e dor. Nada bonito e tudo verdadeiro. Ao longo do processo, houve um momento que me atingiu com força: a aceitação de que meu amor por meu filho não me obrigava a carregar a sua culpa. Não me obrigava a esconder feridas, nem a pagar as contas de uma vida que ele precisava aprender a assumir. Isso não me fez um pai duro, fez-me um pai real. Percebi que para que alguém se responsabilize, é preciso que a vida apresente consequências. Sempre preferi que essas consequências viessem acompanhadas de amparo, e foi esse o desenho que tentei aplicar: consequência e suporte, justiça e reabilitação. Houve naturalmente resistências na comunidade. Alguns vizinhos comentaram com ar de pena, outros ainda olharam-me com reprovação por ter exposto a família. Disseram que eu deveria ter resolvido em casa. A resposta que eu dei e que repito é que, em casa, eu tentei por anos, e isso não resolveu. Quando a solução privada fracassa e põe vidas em risco, é necessário buscar o que há de público e técnico. Essa não foi uma denúncia para humilhar, foi uma denúncia para proteger. Meses depois, o meu filho apresentou um relatório de participação em oficinas terapêuticas e o centro responsável enviou um comunicado descrevendo progressos, pequenas mudanças de hábitos, adesão aos encontros, abertura para trabalhos em grupo. A realidade, no entanto, era que o processo não terminara ali. A cada visita controlada, eu monitorava sinais: a maneira como ele segurava a xícara de café, a dificuldade em manter o olhar, a voz que oscilava. Houve momentos de alegria sincera, em que eu via o gesto antigo surgir sem artifício, o cuidado microscópico ao limpar as migalhas, o riso bobo ao se lembrar de uma piada da infância. Esses momentos eram como pequenos ecos daquilo que foi perdido e podia, talvez, ser reconstruído. Talvez a parte mais dura desse percurso foi aprender a conviver com a ambivalência. Eu o amava e sofria por ele. Ao mesmo tempo, exigia limites. Não há para mim contradição maior do que entender que amar também é impor responsabilidade. E foi nessa ambivalência que encontrei uma nova forma de ser pai. Não o pai que tudo absolve, mas o pai que acompanha, exige e perdoa conforme sinais concretos de mudança. A reabilitação levou meses, a mediação mais meses ainda. Despendeu-se muita paciência. Em uma dessas etapas, fizemos uma rodada de terapia familiar com doutora Simona, e foi talvez o momento em que nos vimos como um sistema, com nós antigos que precisavam ser desatados com ajuda técnica. Foi doloroso ouvir relatos e recontar memórias que eu preferira esquecer, enfrentá-las com a lucidez de que o passado não define o todo, mas pode explicar comportamentos. O que me tocou profundamente foi ver o meu filho, por vezes, chorar não apenas por si, mas por aquilo que me havia feito. Uma empatia tardia e sincera que, ainda que não apagasse, permitia um novo começo. Com o tempo, a relação foi sendo redesenhada. Limitada, sim, mas também possível. Estabelecemos regras de convivência, visitas programadas, diálogo transparente, participação em grupos de apoio
e um compromisso de ele não me procurar em momentos de alta instabilidade. Eu não financiei recaídas, ao invés disso financiei tratamentos e paguei terapias que pudessem propiciar um movimento de recuperação. A generosidade do amor, pensei, não é abrir mão da inteligência afetiva, é colocar o cuidado em vez de indulgência. Ainda assim, as marcas internas e externas não se apagam de uma hora para outra. Algumas noites acordo lembrando do silêncio depois do golpe, e o corpo ainda reage. Outras vezes encontro nos meus pertences lembranças de um tempo em que tudo parecia inteiro. Um bilhete que Julian escreveu aos 7 anos pedindo para eu vir ao jogo, um desenho colado na porta do frigobar. Essas lembranças doem e confortam. São o tecido duplo da minha história. A recuperação não é óbvia. Ela é feita de pequenos atos repetidos, que com o tempo costuram o que foi rasgado. Numa roda de conversa que tivemos com o mediador e com a presença esporádica do pastor Miguel, surgiu uma frase que guardei. A justiça que cura é a que acolhe sem permitir a repetição do dano. Não é uma sentença elegante, é uma prática. Havia, claro, o sentimento público de que eu havia exposto meu filho, mas eu não o expus para humilhar. Expondo, eu estabeleci condição para que ele não repetisse o dano e para que tivesse chance de ser cuidado por nãos capazes. É um paradoxo. Ao tornar o problema público, imaginei criar um ambiente de controle que possibilitasse a cura. E, no balanço, acredito que foi o caminho correto. O processo legal seguiu seu curso com a natural lentidão que tem qualquer instituição. Não foi uma sucessão de conquistas espetaculares. Foram decisões silenciosas que permitiram o encaminhamento a serviços e a criação de um histórico que evitaria que outras transgressões passassem impunes no futuro. Não entro em detalhes jurídicos porque não quero que pareça que busco triunfar com termos técnicos. O que me interessa é a consequência humana. Meu filho entrou em terapia, recebeu tratamento e a família teve a chance de reconstruir limites. Houve uma visita que me marcou de forma particular. Alguns meses depois de tudo isso começar, recebi uma carta escrita pela mão de Julian, que dizia, entre outras coisas: Pai, estou me reconhecendo pouco a pouco. Sei que há muito a consertar. Se você permitir, quero a sua presença, mas com regras que você impuser. Não quero mais te machucar. Guardei essa carta num envelope com a letra dele, e a cada vez que a leio, sinto uma mistura de cautela e ternura. Ela não é prova de recuperação definitiva. É apenas um sinal de que algo verdadeiro emergiu. Com o passar do tempo, fomos limitando visitas a encontros públicos, fomos reestabelecendo um contato que não era só de dor. Havia risos tímidos, histórias de um passado saudável que emergiam como se tivessem sido preservadas em potes antigos. O amor reaparecia, mas agora vinha acompanhado de novos instrumentos, terapia contínua, grupos de apoio, condições de convivência e profissionais a nos orientar. O muito que perdemos não voltou, mas o que ganhamos foi a possibilidade de uma relação baseada menos em proteção do erro e mais em estímulo à responsabilidade. Não posso dizer que a história acabou bem como num final de telefilme. Aparentemente simples, a verdade é que cada dia era um acerto fino entre esperança e receio. Teve recaída? Teve. Teve regresso ao centro? Também. Mas houve, sobretudo, uma tendência real a buscar tratamento, a aceitar grupos e a construir um padrão de vida menos autodestrutivo. Isso, para mim, foi um milagre não milagroso, fruto de trabalho, de rede e de aceitar que a lei e o amor podem caminhar juntos. Hoje, a casa tem um ritmo diferente. Ainda há a toalha de renda de rosa, ainda há o porta-retrato na mesa. Aprender a conviver com as memórias foi uma das maiores aulas desse processo. Instalei medidas de segurança, claro, não por desconfiança gratuita, mas para garantir que não houvesse mais ocasiões de perigo. Essa precaução me deu paz suficiente para, aos poucos, voltar a me sentar à mesa, sem que qualquer visita improvisada trouxesse risco. Participei de alguns grupos de apoio para familiares de dependentes, onde pude compartilhar minha experiência e ouvir outras histórias que me lembraram que eu não estava sozinho. Ao longo destes meses, aprendi também sobre perdão com condições. Não é um perdão que apaga, é um perdão que exige transformação. Aprendi que amar alguém que nos erra não precisa significar aceitar a repetição do erro.
que assumir limites não é punir por prazer, é servir ao outro com uma disciplina difícil, e que a justiça formal, quando aplicada com intenção de proteger e restaurar, pode funcionar como critério de amor maduro. Se eu tivesse que nomear a virada mais brutal que eu executei naquela manhã, diria que foi brutal porque arrancou o véu da complacência. Foi brutal porque transformou a impunidade em consequência, e isso dói. Foi brutal porque fez meu filho encarar de frente o que havia feito e o preço a pagar para se recompor. Foi brutal porque, por um tempo, o amor que eu demonstrava em silêncio precisou se tornar visível, com testemunhas, com lei, com estrutura. Era uma virada que ninguém esperava exatamente por esse caráter frio e limpo, não por violência, mas por eficiência moral. E foi isso que salvei, a dignidade de todos os envolvidos, inclusive a dele. Aos que me perguntam se eu faria de novo, respondo com franqueza: sim. Não porque gosto do custo que isso trouxe, mas porque acredito que assumir limites foi a única forma de oferecer a meu filho a possibilidade de se salvar. O que não fiz foi procurar humilhar ou punir por prazer. Procurei responsabilizar e abrir espaço para tratamento. A diferença é tênue, mas radical em consequência. Hoje, quando olho para trás, vejo uma casa onde o silêncio não é cúmplice e a presença do amor é calibrada por limites claros. Recebo mensagens de pessoas que passaram pelo mesmo e me agradecem por compartilhar. Isso me mostra que a narrativa tem utilidade além da minha casa. Muitas famílias vivem no limiar do que eu vivi, um ciclo de perdão que vira cumplicidade com a destruição. Se algo que contei aqui servir para que alguém busque ajuda antes que seja tarde, já terá valido. Quero sublinhar que todo esse caminho não seria possível sem a rede, Pilar que ficou ao meu lado, Beatriz que trouxe a frieza justa de sua experiência, o inspetor Daniel que conduziu o procedimento com humanidade, o pastor Miguel que ofereceu chão espiritual sem virar tudo em dogma, a doutora Simona que deu voz ao meu processo de cura e o senhor Pérez que mediu passos quando o diálogo era incerto. A igreja, a vizinhança, os serviços de saúde, todos esses foram instrumentos que me ajudaram a traduzir uma decisão solitária em um processo restaurador. Em alguns encontros mais recentes, já não há a angústia cortante de antes. Há risos compartilhados, conversas que não terminam em portas batidas. Existe uma precariedade nova, mas também uma solidez diferente, sustentada por terapia, por regras, por presença profissional. O meu papel agora é ser um pai que ama com limites, que oferece suporte, mas não apaga responsabilidades. É, em muitos sentidos, um aprendizado tardio, mas profundo. Fecho esta narrativa com a convicção de que amor e justiça podem ser movimentos complementares. Não é fácil administrar o coração e a razão ao mesmo tempo, eu sei bem disso. Mas descobri que quando o silêncio se torna conivente com a destruição, a coragem de agir com firmeza pode ser, paradoxalmente, a primeira forma de misericórdia. Se este relato tocou você, se de alguma forma ecoou com uma história que você conhece ou vive, deixe nos comentários o que faria no meu lugar. A sua experiência pode iluminar outras pessoas. Se quiser acompanhar outras histórias e reflexões como esta, inscreva-se no canal. Obrigado por escutar até aqui.